Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para estudar com os irmãos um texto da irmã Demilda Lima. Ela escreveu o texto chamado Preparo para a Vitória para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos o texto e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, como estamos na época da Copa, e eu gostaria de lembrar os irmãos que existem países que se inscreveram na Copa, que se participaram da Copa, cujo a Igreja de Jesus Cristo é perseguida. Então, hoje nós vamos orar por Camarões, né? O país de Camarões é o 44º país na lista dos países que perseguem a Igreja de Jesus Cristo. Essa lista ela é soltada anualmente. A missão Portas Abertas divulga uma lista com 50 países que são os mais voltados para a perseguição dos cristãos. Então, Camarões está no 44º lugar. Então, desde 2017, existe lá em Camarões uma guerra civil. Isso acarreta segurança em todo o norte do país, favorecendo o quê? O domínio de grupos extremistas, como Boko Haram, na região, deixando os cristãos mais vulneráveis aos seus ataques. Acho que os irmãos se lembram, né, quando Boko Haram raptou, acho que mais de 200 meninas, acho que em 2014, e essas meninas ainda não foram achadas. Ainda existem 96 meninas, filhas de cristãos, que continuam desaparecidas. Então, assim, nós temos que orar para que o governo de Camarões tenha sabedoria e estratégia para combater os extremistas. Porque quanto mais os extremistas crescerem, mais os cristãos serão perseguidos. Então, o que nós fizemos? Fizemos a lista dos países que participaram da Copa, e quero pedir para os irmãos se lembrar de orar por nossos irmãos, né, que sofrem perseguição. Então, o primeiro deles foi Irã, que é o 9º na lista da perseguição lá do Portas Abertas, que divulga, né? A Arábia Saudita é o 11º, Catar 18º, Marrocos 27º, Tunísia 35º, México 43º e Camarões 44º. Se o irmão quiser saber mais sobre a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo que está sendo perseguida, clica lá no www.portasabertas.com e aí você vai ver toda a lista dos países que perseguem os cristãos. Tanto você pode orar por eles, como doar, tá bom? Então agora vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe no nosso devocional. Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti, como nos prepararmos para a vitória. Obrigada por esse momento, pela liberdade que temos de estudar a Tua Palavra. Hoje, especialmente, estamos orando por Camarões, que o Senhor possa colocar a mão naquele governo para que eles possam combater os extremistas. Fica conosco e nos perdoe, é o que pedimos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bem, o nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 11. E diz assim, vai falar sobre a queda de Jericó, né? Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marche ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas.
Quando os sacerdotes fizeram soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam a trombeta diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra. Não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Amém? O texto chama-se Preparo para a Vitória. E o versículo-chave é o 8, que diz: quando Josué terminou de falar, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Ora, eu fico imaginando como era difícil a missão de Josué para preparar e conduzir aquele povo para a guerra, né? E o que ele faz? Ele não dá uma de bambambam, não. Ele se posiciona como um servo. Ele estava ali, diante do Senhor, pronto para obedecer. Tipo, Senhor, fala o que é para eu fazer, porque eu de nada sei. Josué tinha visto muitos milagres no deserto, né? Josué estava lado a lado com Moisés, todos aqueles 40 anos em que eles estiveram andando pelo deserto. Josué viu eles saírem do Egito. Josué viu tantos e tantos milagres. Ele viu como o Senhor era grande. E ele sabia, ele acreditava no sobrenatural e sabia que Deus, se Deus estivesse no negócio, se ele estivesse à frente da guerra, a vitória era certa. Não haveria batalha nenhuma que Deus não pudesse vencer. Então, aquela guerra lá especificamente não era uma guerra comum. Por quê? Porque o povo tinha que ser persistente. Era diferente, tipo, vamos lá, vamos arrebentar e vamos fazer e acontecer, não. Era uma arma de persistência. Era uma guerra de persistência. As pessoas não iam usar simplesmente as armas convencionais, mas iam usar trombetas de chifres de carneiro. Olha que coisa mais esquisita, né? Você conseguir convencer um povo reclamão, desobediente, né? Que não tinha visto tantas coisas, nada do que ele viu, aquele povo tinha visto, né? E ele tinha que fazer o povo se calar. Imagine uma multidão sem soltar um pio. Haja liderança, né, irmãos? Mas o que a gente pode aprender com esse preparo de Josué para a guerra? Então, a primeira coisa é, assim como a arca do Senhor estava ali, junto com ele, seguindo naquele projeto, a gente tem que se lembrar, por mais difícil que sejam as nossas batalhas, as nossas dificuldades, Deus está sempre com a gente, sempre. Outra coisa, tudo que a gente fizer, nós temos que ter paciência, atenção, persistência, ânimo. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente seja assim, para a gente poder entender as ordens que Ele quer nos dar. Então, mesmo quando a gente não sabe o que está acontecendo, mesmo quando a gente não sabe nem direito onde que está e por que está, a gente tem que ter muita atenção e muita persistência. Outra coisa, tem coisas que a gente faz
para receber do Senhor a bênção, para ser abençoado. Mas isso não depende só de Deus, depende da gente também, né? Então a gente tem que participar daquilo que o Senhor quer nos proporcionar. Nós temos que ter uma estratégia, nós temos que estar lado a lado ali com Deus para que aquilo possa, para que a gente possa obter sucesso. E uma coisa fundamental que nós temos que lembrar aqui, sempre haverá muralhas à nossa volta. Sempre vai ter um monte de inimigo, ó, de olho em nós. Sempre vai ter perigo no caminho. Mas o que acontece? Jesus Cristo, nosso Deus, continua nos dando oportunidade de a gente presenciar a destruição dos muros dessa muralha que impedem que a gente seja vitorioso. O Senhor nos dá essa oportunidade. Então lembra, olha que lição bacana que Josué nos ensinou. Primeiro, que Deus está sempre conosco, assim como a arca estava. Segundo, porque Deus vai nos dar instruções, mesmo que a gente não entenda, a gente tem que estar, persistindo e atento. Outra coisa, a gente, para muitas vezes receber uma bênção, nós temos que fazer a nossa parte, senão não vai dar certo. E por último, lembrar que apesar que as muralhas que às vezes nos impedem de conquistar o que desejamos, elas podem ser destruídas por nosso Deus, num piscar de olhos. Esse é o nosso Deus. Ele faz calar o inimigo, ele destrói as muralhas espirituais, sociais, emocionais, qualquer que seja a muralha, o Senhor derruba. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele vai sempre nos conduzir para o grato louvor, para a gente possa louvar a Deus agradecendo por tudo que Ele faz por nós. Então nós temos que fazer como Josué, nos colocarmos no lugar de servos, nos colocarmos à disposição de Deus como instrumentos dele. Para quê? Para que Ele possa operar maravilhas e para que nós possamos glorificar o seu nome. Amém? Então, o nosso manancial termina assim. O onipotente está do nosso lado. Mesmo quando não entendemos, o melhor é agir como servos e obedecer às orientações do Pai. Ok? Bom, eu termino aqui com o meu abraço diário e fraternal de Úrsula. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Olha, irmãos, que belezinha. Parece um laço. Então, outra coisa que você deve se lembrar é o quê? Aquilo que está em Isaías 40:31. Que diz o quê? Que os que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas e, lógico, estarão preparados para a vitória. Eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.